Olá, povo santo, abençoado do Senhor. Com muita alegria nós já estamos para o momento EBD de hoje, para a meditação diária da Escola Bíblica Dominical. Como de praxe, todos os dias nós meditamos em uma palavra da leitura bíblica e hoje, sendo quarta-feira, nós iremos meditar na referência bíblica, livro de Atos, capítulo 9 livro de Atos, capítulo 19, os versículos 10 e 11. E tem um tema que nos diz o seguinte: o objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi a educação cristã. Meus amados, eu já quero fazer a leitura desta prédica bíblica para que possa basificar, fundamentar a reflexão de hoje, que diz o seguinte, o versículo de número 9: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Meus queridos e amados, mais uma vez nós estamos em um contexto bíblico concernente ao tema da nossa lição do próximo domingo, que nos traz o seguinte tema: a urgência do discipulado. Nós fazemos, a leitura de hoje faz parte do contexto da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo se dirige ali a Éfeso para pregar e ensinar o evangelho, pregar as boas novas. Mas nós vemos alguns acontecimentos na cidade de Éfeso. Em primeiro lugar, nós vemos que o apóstolo Paulo se encontra com alguns discípulos, homens estes já convertidos, que haviam participado do batismo de João, e Paulo os interroga se eles já haviam sido batizados no Espírito Santo. E aqueles 12 discípulos, eles dizem: nem sequer nós sabemos que existe Espírito Santo. E neste íntere, o apóstolo impõe as mãos sobre aqueles homens e diz a palavra que todos eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas, que, como todo o contexto do pentecostalismo nos mostra que é a evidência daqueles que recebem o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção após a regeneração, após você aceitar Jesus Cristo. Nós, pentecostais, cremos desta forma. E diante da narrativa lucana, nós podemos perceber que durante o tempo em que Paulo passou em Éfeso, seria impossível que Lucas fizesse menção de todos os acontecimentos importantes. Isso nos mostra que a narrativa de Lucas é parcial e incompleta, tendo em vista que o apóstolo Paulo passou ali aproximadamente 3 anos em Éfeso. Nós podemos chegar à conclusão que em Éfeso, naqueles dias, haviam pelo menos 3 igrejas domésticas já implantadas em Éfeso. Uma das tais nós podemos citar na casa de Áquila e Priscila. Nós podemos constatar isso na epístola aos Romanos, no capítulo 16 e o versículo 5. E outras 2 igrejas estariam sendo implantadas também, teriam sido implantadas
em residências de pessoas, de membros daquela igreja, membros proeminentes de Éfeso. Nós podemos constatar isso ainda na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 16, os versículos 14 e 15. Mas o que nos chama a atenção é a ida do apóstolo Paulo a Éfeso. Qual teria sido mesmo o objetivo do apóstolo Paulo ter ido na sua terceira viagem missionária à cidade dos Efésios? O tema da prédica bíblica nos diz que o objetivo de Paulo, na verdade, foi a educação cristã. Claro, com certeza. Paulo, ao saber que lá em Éfeso já tinha essas igrejas implantadas, já havia sido pregado o evangelho, o povo já havia aceitado Cristo como Salvador, mas como nós venhamos a convir que após a pregação existe uma coisa chamada discipulado, e é a urgência da igreja, ainda hoje, a urgência do discipulado. Quantos crentes indoutos nós temos dentro das nossas igrejas? Crentes neófitos, novos convertidos, que não manejam bem a palavra da verdade. Pessoas que mesmo na hora em que o pastor vai ler a prédica bíblica e diz qual é o livro, a localização da palavra, as pessoas ficam tentando, folheando a Bíblia de capa a capa, procurando o livro e nem sequer encontram a prédica bíblica que irá ser lida. Mas nós sabemos que os crentes indoutos, os neófitos na fé, precisam serem fortalecidos pela palavra, pelo ensinamento, pelo discipulado. E ali tiveram muitos acontecimentos em Éfeso, como já falei, batismo no Espírito Santo. Nós podemos ver que o real objetivo de Paulo era o discipulado daqueles irmãos. Nós podemos contextualizar no contexto antecedente da leitura que fizemos, no versículo 8, onde diz: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Paulo passou 3 meses nas sinagogas, ensinando a palavra de Deus, disputando-os com os judeus. Mas diz a palavra que levantou-se na sinagoga um determinado grupo de judeus religiosos que resistiram a Paulo, que entraram com resistência contra a palavra. Podemos ver que Paulo foi resistido por muitos ali. Houve uma resistência à pregação do evangelho. E com isso nós podemos ver e entender o quanto as fronteiras dogmáticas servem de empecilho para o desenvolvimento espiritual de muitas pessoas, impedindo com isso que essas pessoas tenham o real conhecimento da verdade e venham a ser salvas. E aqueles judeus resistiram Paulo por muitos dias, durante 3 meses, mas diz a palavra no versículo 9: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Paulo separa os discípulos. Paulo percebeu que ali naquela sinagoga estava havendo um empecilho e que a palavra não estava sendo pregada como deveria ser, o discipulado não estava sendo como deveria ser, estava tirando a atenção daqueles que estavam querendo crer. Mas, diga-se de passagem, muitas vezes aqueles judeus incrédulos que resistiram a Paulo, será que eles não estavam agarrados-se nos seus dogmas religiosos do judaísmo, como real defensores de sua fé, de sua religião? Crentes que estavam fazendo um serviço para Deus? Poderia ser, mas Paulo, percebendo a dificuldade, separa os discípulos,
tira os que querem crer do meio dos incrédulos, da resistência. Diz a palavra do Senhor que eles se deslocam e vão para um salão de um certo camarada chamado Tirano. Meus queridos, quando as coisas começam a haver dificuldade, Deus ele sempre mostra uma saída, porque a obra é do Senhor. Aquele que está em sintonia com Deus sempre terá uma saída. O Espírito Santo sempre dará uma nova opção, sempre colocará no coração dos homens de Deus uma nova opção. E diz a palavra do Senhor no versículo 9, que eles resistindo a Paulo, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Eu quero chamar a atenção para os meus queridos a esse termo caminho que está no versículo 9. Esse termo caminho foi usado talvez até de uma forma pejorativa por parte dos judeus incrédulos, resistentes às boas novas do Evangelho. Mas esse termo caminho, ele é muito mais antigo do que a palavra cristãos ou cristianismo, que já fora denominado, os cristãos já foram denominados por elas. O termo caminho serve para indicar os cristãos, tornou-se uma espécie de sinônimo para o cristianismo, dando a entender igualmente o modo de vida do cristão. Nós éramos conhecidos na antiguidade como aqueles do caminho, aqueles que trilham um novo caminho. E esse termo ele percorre o livro de Atos por 6 vezes. E dá a entender que eles denominaram os cristãos como aqueles do caminho, talvez até como um termo pejorativo. Mas venhamos e convenhamos, mesmo que irracionalmente eles estavam certos, dizendo aqueles que percorrem um novo caminho, aqueles que trilham um novo caminho. É assim que as pessoas nos enxergam hoje. Aqueles que saíram de um caminho outrora funesto, que levava à morte, e hoje trilha um novo caminho, caminho de vida, um caminho de paz, um caminho onde muitas vezes ele é mostrado biblicamente que é um caminho estreito, e a porta também é estreita, mas é um caminho em que leva à vida eterna. E Paulo, diante dessa resistência, vai para o salão de Tirano, e ali Paulo ele prega aproximadamente 2 anos, todos os dias naquele salão. Ei, irmãos, a palavra nos diz que esse Tirano era crente não, mas Tirano, ele era provavelmente foi um retórico, um homem sábio da época, mestre de diversas disciplinas, como a arte de falar em público, versado na matemática, na filosofia e em outras ciências que constituíam o currículo das universidades da época. E Deus levanta esse Tirano, cedendo o espaço. Está aqui o salão. E naquele salão, Deus usou do apóstolo Paulo durante 2 anos, pregando e ensinando, discipulando a igreja durante 2 anos, todos os dias. E diz a palavra que muitos ouviram a palavra durante 2 anos, tanto judeus como gregos. A palavra não fala se Tirano realmente era um judeu, se Tirano realmente converteu-se ao evangelho, mas Deus o usou como instrumento naqueles dias para acolher o seu povo, para que a igreja de Éfeso fosse discipulada e fosse firmada na rocha da palavra, instruída pelo doutor dos gentios, o apóstolo missionário
dos gentios que aprendeu por 3 anos na Arábia do próprio Jesus. Paulo fala disso. Meus queridos, e nós podemos ver nessas pequenas reflexões que nós fazemos todos os dias, que a preocupação do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo, da igreja primitiva, dos apóstolos, era e é a pregação da palavra, o discipulado da igreja. Essa deve ser a nossa meta, o nosso objetivo, a pregação da palavra, a ministração do evangelho, o discipulado da igreja, tornando a igreja do Senhor a igreja mais forte ainda, porque a palavra do Senhor diz que a igreja, ela é o baluarte da verdade, e Jesus Cristo nos deu essa autoridade para ensinar, pregar a todas as nações e fazer discípulos. Vejam que existe uma sequência de trabalho: pregar, evangelizar todas as nações e fazer discípulo. Aí entra o discipulado, o qual a nossa igreja tem feito com grande responsabilidade. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida da igreja, eu louvo a Deus pelo Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas e nos entregar tamanha responsabilidade a homens leais, a homens fiéis ao Senhor, a homens como o diácono Estevão, de boa reputação, honestos e cheios do Espírito Santo. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Tenha um bom dia e amanhã, se assim quiser o nosso Deus, nós estaremos de volta para mais uma reflexão diária da Escola Bíblica Dominical, que Deus denominou de Momento EBD. Tenha um bom dia em nome de Jesus.